Amigos, sejam todos bem-vindos ao tema do vídeo de hoje. Hoje nós abordaremos o capítulo 1 do profeta Daniel. Esse estudo é uma introdução para os próximos estudos, nas quais nós trataremos sobre os 4 blocos de profecias do profeta Daniel. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, vimos a Ti, através do Espírito Santo, rogar que nos capacite a compreender e analisar e refletir sobre a Tua palavra. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, na palavra de Deus, no capítulo 1 do profeta Daniel, nos diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse algum defeito, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são iguais a vocês. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem vegetais a comer e água a beber. Então se veja diante de ti
o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava vegetais. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento da inteligência em toda cultura e sabedoria. A Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Muito bem, nós vamos ler algumas fontes que trazem esclarecimentos, ok? Com relação a estes assuntos. Primeira fonte está aqui. Diz assim: os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuído aos nomes dados pelos pais hebreus a seus filhos, que foram o caso dos pais de Daniel e seus companheiros. Frequentemente representava traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos no filho. O príncipe, a cujo cargo foram os jovens cativos colocados, lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Muito bem, nós temos mais informações, mais fontes que nos trazem esclarecimentos. Diz assim: Daniel não era mais que um jovem ao ser levado cativo para a Babilônia. Tinha cerca de 15 ou 16 anos de idade, pois é chamado menino, o que significa que estava em sua juventude. Muito bem. Mais uma fonte que vai nos ajudar. Veja o que está escrito aqui. Os pais de Daniel educaram-no em sua infância em hábitos de estrita temperança. Haviam-lhes ensinado que deviam conformar-se com as leis da natureza em todos os seus hábitos, que seu comer e beber tinham influência direta sobre a sua natureza física, mental e moral. Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos da estrita temperança.
tinham sido ensinados que Deus lhes pediria conta de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Mais uma fonte. Quando Daniel e seus companheiros foram testados, eles se colocaram completamente ao lado da justiça e verdade. Eles não agiram por capricho, mas inteligentemente decidiram que, como o alimento cárneo não fazia parte de sua dieta no passado, não deveria fazer parte do mesmo no futuro. E como o vinho havia sido proibido para todos que estavam envolvidos no serviço de Deus, eles determinaram que não beberia esta bebida. O destino dos filhos de Arão foram apresentados perante eles, e sabiam que o uso do vinho poderia confundir seus sentidos, que a condescendência com o apetite poderia anuviar a sua capacidade de discernimento. Esses particulares foram colocados na história dos filhos de Israel como uma advertência para que cada jovem evite a todos os costumes e práticas condescendentes que possam de qualquer maneira desonrar a Deus. Daniel e seus companheiros não sabiam qual seria o resultado de sua decisão. Eles não sabiam, mas isso poderia custar-lhes a vida. Eles, porém, se determinaram a permanecer no caminho estreito da estrita temperança, mesmo estando nas cortes da licenciosa Babilônia. Muito bem. Mais uma fonte que diz assim: quando Daniel estava em Babilônia, estava rodeado de tentações com as quais nós nunca sonhamos, e ele compreendeu que deveria subjugar seu corpo. Ele propôs em seu coração que não beberia do vinho do rei ou comeria de suas iguarias. Daniel compreendia que, a fim de ser vitorioso, deveria ter uma clara percepção mental para que pudesse discernir entre o certo e o errado. Enquanto ele fazia sua parte, Deus também atuava e deu-lhe conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Essa foi a forma como Deus atuou para com Daniel. E ele não se propõe a agir de maneira agora, no caso Deus. O homem tem que cooperar com Deus em levar avante o plano da salvação. Continuando a leitura dos textos que nos trazem esclarecimento, que diz assim: apegando-se Daniel a Deus com inamovível fé, o espírito de poder profético veio sobre ele. E enquanto recebia instruções do homem nos deveres diários da corte, estava sendo ensinado por Deus a ler os mistérios do futuro e a registrar para as gerações vindouras, mediante figuras e símbolos, eventos que cobrem a história deste mundo até o fim do tempo. Continuando, diz assim: durante 3 anos,
Os moços hebreus estudaram para adquirir conhecimento nas letras e na língua dos caldeus. Durante este tempo, eles conservaram firme em submissão a Deus e constantemente se mostraram dependentes do seu poder. Diz assim: quando chegou o tempo em que os jovens educados deveriam ser examinados, os hebreus o foram juntamente com outros candidatos para o serviço do reino. Então, vencidos os 3 anos que o rei concedeu para treinamento, eles tiveram que comparecer perante o rei. Continuando, diz assim: a corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor em força e beleza física, em vigor mental, em dotes literários. Não tinha rival. A forma ereta, o passo firme e elástico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hábito puro, eram todos certificados, mais que suficientes, de bons hábitos, insígnia da nobreza, com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis. Muito bem, então nós terminamos aqui a leitura dos comentários, percebendo que Daniel passou por um teste lá no começo, agora, e Deus honrou Daniel com a sua fidelidade. Agora, passados 3 anos, eles foram colocados diante do rei para vamos dizer assim, um recrutamento. E entre eles existiam pessoas de alto intelecto do mundo inteirinho. E nessa concorrência, Daniel foi entendido, foi capacitado pelo rei, ele se tornou capaz muito mais, não só do que estas pessoas que vieram do mundo inteiro, mas como melhores e mais sábios do que as próprias pessoas que lideravam, que trabalhavam com o rei dos magos, os astrólogos e outros mais. Então nós concluiremos esse estudo com uma última palavra que nos diz o seguinte. Veja que interessante, aqui diz o texto. Diz assim: Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei de Babilônia. Então, agora, neste momento, quando Daniel foi aprovado para o rei, ele passou a oficiar, a ser um funcionário de alto calão do rei, passado por esse teste. Veja que interessante, meus amigos e meus irmãos, como vale a pena ser fiel a Deus. Deus honra aqueles que são fiéis a Deus. Então nós vimos aqui um tremendo de um exemplo de vida cristã que nos serve hoje como aula, como instruções para nós hoje que somos cristãos. Ok, meus amigos? Então terminamos esse vídeo e no próximo estaremos abordando, dando início a esses 4 blocos de profecia do profeta Daniel. Fiquem com Deus todos.